como uma sucessão de fatos que sacudiram fundo o coração e a cabeça do povo brasileiro. Um ano de derrotas olímpicas e de vitórias cívicas. Para o mundo inteiro, o ano de 82 foi uma lição de vida para o homem e para as nações. Reviva conosco um dos momentos mais expressivos do século XX. Daqui a 18 dias, faz um ano que a voz sublime de Elis Regina silenciou para sempre. Uma forma nebulosa feita de luz e sombra. Como uma estrela. Agora eu sou uma estrela. Agora e sempre, Elis. Você foi e será eternamente estrela de voz brilhante, luminosa. E agradece ao destino aquilo tudo que a faz tão infeliz. Elis Regina morreu no dia 19 de janeiro. Ela tinha 36 anos. Os laudos médicos disseram que Elis morreu ao beber uma mistura de uísque, guaraná e, diz o laudo, cocaína. A família e os amigos nunca aceitaram a versão de tóxico. Eu não te darei carinho nem afeto, mas pra te abrigar podes ocupar meu teto, pra te alimentar podes comer meu pão. Elis cantava no rádio desde os 11 anos. Cantou como ninguém, todos os ritmos, sempre direto ao coração. Under my skin, I tried so not to give in. By me. Morte na Cachoeira. As águas de Sete Quedas arrastam e matam 29 pessoas. Mês de janeiro. Desaba a velha ponte de 65 anos entre dois rochedos. 60 turistas despencaram da ponte. Na Batalha do Socorro, o heroísmo de um pescador. Ele salvou várias pessoas. Este filme, feito por um amador, documentou o momento da tragédia e o gesto de solidariedade. Em Washington, outro instante heróico. Em janeiro, no meio do pior inverno americano do século, um homem se atirou no rio para salvar uma mulher que se afogava. Ela estava com mais 80 pessoas num Boeing da Air Florida que caiu logo depois de decolar. Só 5 se salvaram. Na Bahia, uma baleia morre pela traição do homem. Em fevereiro, ela encalhou na praia da Gamboa e tentou durante horas a volta ao alto mar. Não conseguiu. Acabou golpeada pelos arpões, facas e facões de pescadores. A baleia foi retalhada em pleno mar, com o testemunho de centenas de pessoas. A
política volta para a rua. O Brasil faz as eleições mais importantes dos últimos 20 anos. O voto é bem constante, eu também sou eleito. Vou votar para senador e deputado federal. É voto vinculado? Não sei. Voto vinculado é aquele que você vota na chapa completa, não é isso? E votem nos homens que têm ligações com o povo. Às 18 horas, aqui no Largo da Carioca, um grande comício. Tenho que usar de todos os meios legais à minha disposição, para que qualquer um neste país venha à praça pública expor as suas ideias. 15 de novembro de 82, o povo brasileiro dá o passo decisivo para a reconstrução da democracia. É assim para votar. Mas e o prejuízo? Não tem prejuízo, não, isso não tem importância, não, isso é direito de nós votar. Vamos, gente, hoje! É um voto muito sacrificado, né? Mas é o jeito que tem, a gente cumprir do jeito que faz. E se eu não cumprir, o pessoal pode me chamar até de covarde. Acaba ganhar pelo povo. Isso aqui é bonito. Isso é que a gente tem prazer no Brasil, não é isso? Vamos ver então o primeiro voto do Brasil. Primeiro voto para o senhor Jânio Quadros. 8.532. Senador, 27.532 votos. O Congresso Nacional será renovado em mais de 60% dos deputados e senadores. É um dos mais altos índices da história política brasileira. Uma das imagens desse novo Brasil político que saiu das urnas de 15 de novembro. O índio Chavante, que entra no Congresso Nacional, empurrado pela força de 30 mil votos. Uma votação que confere ao cacique Mário Juruna o histórico título de o primeiro índio a ocupar uma cadeira na Câmara Federal. O que vai acontecer agora é que os brasileiros estão mais atentos às coisas que acontecem na política. Vão cobrar mais dos homens que são responsáveis, que foram eleitos por cada um dos brasileiros. Então, daqui para frente, para que se mantenha a esperança nesse povo, é preciso que os políticos, os líderes, correspondam a isso, que tenham uma atitude de serenidade e, especialmente, que digam ao povo a verdade. Como consequência das eleições, o Congresso terá cada vez mais um papel maior na vida política e social da nação. E acredito que o Congresso venha, inclusive, participar cada vez de melhor forma do debate dos grandes problemas que interessam a nação brasileira. Uma era de negociação. Essa negociação será necessária de vez que, não tendo maioria na Câmara, o governo tem que fazer coalizões para fazer passar projetos importantes que tenham algum grau de controvérsia. É preciso que haja um convívio sério e construtivo entre o governo e esses partidos de oposição para fazer esse Brasil novo. E é preciso que esse povo, esse eleitorado que participou da eleição, seja também ouvido seriamente nos seus anseios, nas suas necessidades, iniciando, portanto, uma fase nova na vida política brasileira.
Na Inglaterra, muitas revelações sobre a intimidade da família real. Esse ano, o Palácio de Buckingham tremeu. Várias manchetes sensacionalistas abalaram a fechada e austera casa dos Windsor. Primeiro, a gravidez da princesa. Lady Diana foi fotografada de biquíni no 5º mês de gravidez durante as férias nas Bahamas. Depois, o susto na rainha Elizabeth. Um doente mental desempregado entrou de fininho no palácio e conversou com Elizabeth sentado na própria cama da rainha. Os ingleses esqueceram esta história com a chegada do bebê real. William, uma criança linda e saudável como convém a um futuro herdeiro do trono britânico. Mas as notícias de felicidade duraram pouco. O ano terminou com sombras em torno do casamento de Charles e Diana. A princesa, mais magra que nunca, suscitou boatos de que estava doente ou deprimida. Não era verdade, mas a imprensa inglesa não sossega e comenta que o príncipe Andrew saiu de férias com a atriz pornô Koo Stark. E dizem que o príncipe Andrew não quer saber de acabar o romance. A bela atriz já dorme com Andrew no Palácio de Buckingham. Uma dor de cabeça para o coração da rainha Elizabeth. A monarquia britânica sofre mais ainda com a violência. Depois de quase um ano, o grupo terrorista irlandês IRA voltou a atacar em Londres. 2 explosões em 2 parques famosos, o Hyde e o Regent's. 40 feridos, 9 pessoas mortas, mais 5 cavalos da Guarda Real. Os cavalos feridos tiveram que ser sacrificados no próprio lugar do atentado. O terror ataca também na Itália. Morre o general Dalla Chiesa, o homem que combateu a máfia e o terrorismo. 62 anos, chefe de polícia. Chiesa foi assassinado junto com a mulher Emanuele num atentado contra o carro dele na cidade de Palermo. A primeira grande vitória da polícia italiana no combate ao terrorismo das Brigadas Vermelhas. A libertação do general americano James Dozier. A polícia levou 42 dias para descobrir onde estava o oficial. Ele foi encontrado neste edifício na cidade de Pádua. Dozier, de 54 anos, era chefe do exército norte-americano na base da OTAN em Verona. Um juiz italiano denuncia uma trama internacional para matar o Papa. O juiz, que investiga o atentado do ano passado no Vaticano, pediu a prisão de 3 agentes búlgaros que moram na Itália. Eles teriam ajudado o turco Mehmet Ali Aka no atentado. A acusação levantou a suspeita de um plano que envolveria até uma ligação com o KGB soviético. A Bulgária negou as acusações. Em uma das viagens que fez em 82, o Papa sofreu outro atentado. Em Fátima, o sacerdote tradicionalista espanhol, Juan María Cron, tentou atingir o Papa com um sabre, quando ele rezava a missa no altar do santuário. A segurança conseguiu dominar o agressor, mas a missa foi interrompida por causa do tumulto. Viva o Papa! Viva o Papa! Ô João de Deus! O Papa voltou ao Brasil em 82. Foi na madrugada do dia 11 de junho. O avião em que ele viajava de Roma a Buenos Aires fez uma escala no Rio que durou pouco mais de 1 hora. João Paulo II chegou minutos antes do sol nascer, abençoou milhares de pessoas que foram até o aeroporto internacional do Galeão e foi embora quando o dia começou a clarear. Na última viagem que fez esse ano, João Paulo II ficou 10 dias na Espanha. Percorreu milhares de quilômetros, foi a 17 cidades, leu 40 discursos. Ele condenou o divórcio, o aborto e a violência terrorista. E pediu disciplina religiosa a padres e freiras. Defendeu, por exemplo, a validade do celibato e exigiu o uso de hábito e batina. Ele teve tempo até de citar os erros e os excessos cometidos pela Igreja na época da Inquisição. E esse é um tema que o Vaticano, em geral, procura deixar de lado. Uma semana antes da visita do Papa à Espanha, os espanhóis fizeram eleições e deram vitória por maioria absoluta aos socialistas. Os socialistas que 43 anos atrás foram derrotados na sangrenta Guerra Civil Espanhola pelo generalíssimo Francisco Franco. Um jovem socialista de 40 anos, Felipe González, assumiu o governo em Madrid. González chega ao poder decidido a começar com moderação um importante programa de reformas. Na Alemanha Federal, a virada foi em sentido contrário à da Espanha.
Os socialistas alemães do SPD, Partido Social Democrata, perderam o governo depois de ficar 13 anos no poder. Caiu o gabinete do chanceler Helmut Schmidt, derrotado no parlamento. O chefe dos democratas cristãos, Helmut Kohl, assumiu o governo em Bonn até que se realizem as eleições antecipadas. A roupa do futuro. Os japoneses propõem uma revolução na moda. A nova moda do Japão foi a grande sensação dos desfiles do ano em Paris. Os estilistas japoneses lançaram com mais força a chamada moda pobre, um estilo que ameaça o elitizado conceito de vestir ocidental. As novas roupas japonesas são simples, despojadas, inspiradas no povo do Oriente. E a proposta é que elas sejam usadas por todos, ricos e pobres. Pelo grande fascínio com que a ideia tem sido recebida, parece que o estilo japonês veio mesmo para ficar. Meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. 2 prêmios internacionais para a Rede Globo. Primeiro foi o Prêmio Ondas, dado pela Sociedade Espanhola de Radiodifusão ao especial Morte e Vida Severina. Inspirado num alto de Natal de João Cabral de Melo Neto, que foi musicado para o teatro por Chico Buarque de Holanda, o programa, dirigido por Walter Avancini, ganhou também o Oscar da televisão, o Prêmio Emmy, em 82. Menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. A Rede Globo ganhou também a medalha de prata na categoria documentário no Festival de Filmes de TV de Nova York. O programa premiado foi o Globo Repórter, Amazônia, a Pátria das Águas. O programa baseou-se num livro do poeta Tiago de Mello para documentar a vida na Amazônia. Com tantas expedições acabarão por encontrar esmeraldas. O cinema brasileiro recebe um prêmio internacional. Asa Branca ganhou o prêmio especial do júri de Nantes, na França. No Brasil, foi o melhor filme dos festivais de Brasília e de Gramado. Antônio dos Reis. Antônio dos Reis, não, mãe. Asa Branca, que um dia vai ser o maior jogador de futebol desse país. Guarda o nome, tá? Asa Branca. Uma atriz brasileira ganha o mais importante prêmio da crítica americana. A Sociedade Nacional de Críticos de Cinema dos Estados Unidos elegeu Marília Pera a melhor atriz do ano pelo filme Pichote, de Hector Babenco, que ela estrelou genialmente. Marília competiu com celebridades como Faye Dunaway, Katharine Hepburn e Diane Keaton. Eu não sou tua mãe, ouviu? Alberto Cavalcante, Lima Barreto. O Brasil perde 2 pioneiros do cinema. Alberto Cavalcante morreu aos 85 anos em Paris de embolia cerebral. Era um dos mais importantes cineastas contemporâneos e morreu desiludido com o cinema brasileiro. Lima Barreto, outro desiludido com o cinema brasileiro, morreu do coração aos 76 anos, sozinho, num abrigo de velhos. O Cangaceiro, obra-prima de Lima Barreto, foi um marco na história do cinema. Ganhou o Festival de Cannes, foi um sucesso de bilheteria e mostrou ao mundo o sertão nordestino. O cinema perde talentos em todo o mundo e o ano fica na história de Hollywood. Os números mostram que Hollywood nunca ganhou tanto dinheiro como em 82, mais de 1 trilhão de cruzeiros. Mas na hora de medir o que Hollywood perdeu, os números não ajudam, porque astros e estrelas têm certas qualidades que não podem ser medidas. Mas no saldo do fim do ano, tem-se a sensação de que este foi um dos mais trágicos da história do cinema. Ele representava a essência do herói americano, o homem que acredita em princípios e luta contra injustiças.
This is the President of the United States. No papel de presidente dos Estados Unidos ou no de ajudante de garçom, I'm the best busboy there is, see? Take off, go home! ele achava que era preciso dar o melhor dele como homem e como ator. Nele, a fantasia do cinema muitas vezes se confundiu com a realidade. Durante a guerra, ele serviu na Marinha e no seu primeiro filme depois da guerra, ele estava usando o mesmo uniforme no papel de um oficial defendendo os marinheiros contra os abusos do comandante. Mas este é o filme que ficará na memória da maioria dos que gostavam de Henry Fonda, e onde a ficção e a realidade mais uma vez se confundem. Foi financiado pela própria filha, que faz o papel da filha de um professor aposentado, teimoso e afetuoso, se ajustando ao fim da vida. O filme deu-lhe o único Oscar da carreira. Ele viu da cama do hospital a filha receber o prêmio na televisão. Mas além do Oscar, ele recebeu vários tributos e homenagens pela sua contribuição ao cinema. O último deles em Washington, cercado pelos dirigentes do sistema que ele tanto criticou, defendeu e lutou para melhorar. Ela era austríaca e a vida dela foi mais trágica do que a maioria dos papéis que ela viveu em 60 filmes. Seu primeiro foi aos 14 anos, o último aos 43, dedicado ao filho de 14, que morreu num acidente e cujo pai, ex-marido de Romy, tinha se suicidado. Nos Estados Unidos, a morte dela foi atribuída à falha cardíaca. Na Europa, onde era mais popular, foi noticiada como suicídio. Este ator, diretor e produtor francês, só se excedeu no seu interesse com a condição humana no mundo cada vez mais complexo e automatizado. Ele dizia que o mundo estava triste porque ninguém mais assoviava nas ruas. Ele parou de assoviar para sempre em novembro, em Paris, por causa de uma embolia pulmonar. Este diretor ganhou o maior prêmio do cinema francês, transformando uma tragédia grega num musical brasileiro sobre o carnaval, com a ajuda de Vinícius de Moraes, Luiz Bonfá e Tom Jobim. Depois de Orfeu Negro, ele nunca mais teve outro grande sucesso. O coração falhou depois de uma cirurgia em Paris. O coração também falhou no corpo ainda jovem, deste inglês que de excessivo só tinha os olhos. Fora da tela, o comportamento dele era exemplar. Tinha 48 anos e estava filmando no México. Ela teve o mundo aos pés dela nas décadas de 30 e 40. Morreu de câncer com 69 anos. Aos 67, o coração falhou neste latino de muita pose e muito charme. E também neste alemão, que além da pose e do charme, fazia tanto o papel do herói como do vilão. Este foi vilão no cinema e herói na televisão, mas não escapou de um acidente de helicóptero durante as filmagens. No caso desta mulher, que jamais cometia excessos ou irreverências, a morte veio combinada em dose dupla, coração e acidente de carro. Com apenas 11 filmes, ela tornou-se uma rainha em Hollywood, mas deixou o cenário artificial para assumir o papel de princesa num palácio cor-de-rosa de 200 quartos, em Mônaco. Alfred Hitchcock dirigiu 3 filmes dela e disse que Grace Kelly tinha elegância sexual. E esta definição apareceu em todos os obituários publicados nos Estados Unidos. Mas nos filmes dela havia muito mais elegância do que sexo. A morte veio 26 anos depois de ter abandonado Hollywood. E a dor da família foi compartilhada por milhões de pessoas que acompanharam as cerimônias fúnebres pela televisão. Esta sueca abandonou maridos, mas jamais abandonou o cinema. Por paixão, ela desafiou convenções, foi maldita e banida dos Estados Unidos durante 7 anos, porque teve um affaire e um filho com o diretor Roberto Rossellini, enquanto ainda estava casada com o primeiro marido. Mas os hábitos mudaram e ela voltou e reconquistou os americanos. Para defini-la, usaram os adjetivos incandescente, radiante e luminosa. E os diretores diziam que ela era a prova de ângulos, significando que podia ser filmada de qualquer lado. E filmada ela foi de todos os ângulos e todas as maneiras, menos nua. Mas nas suas cenas de amor, ela despertava paixões. Ganhou 3 Oscars pelos filmes e todos os prêmios do teatro. Nos últimos 8 anos de vida, lutando contra o câncer, fez 2 dos papéis mais difíceis de sua carreira e dava a impressão que ia ganhar a luta.
Pouco antes de morrer em Londres, disse que como atriz e como mulher tinha tirado da vida muito mais do que esperava. No esporte, a imagem mais forte da dor e da determinação. A imagem de Julie Moss, uma norte-americana que disputou o triatlon no Havaí. Primeiro, o atleta nada 4 quilômetros. Depois, pedala mais 180 quilômetros. E para completar, corre 42 quilômetros. Julie Moss passou pela natação e pelo ciclismo. Depois de 11 horas seguidas de competição, liderava a maratona das mulheres. A pouco mais de 300 metros da chegada, Julie começou uma luta aflitiva contra a exaustão. Julie perdeu a prova, mas vai chegar. A derrota que consagra a obstinação humana. Outro comovente exemplo de luta no mundo do esporte. 333 dias de sofrimento e um último salto. O salto para a vida. João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, passou 11 meses de incertezas. A vida, a morte, o esporte, a esperança e a operação definitiva. Dia 9 de setembro, João perdeu a perna atingida num acidente de automóvel ano passado. O destino sacrificou o esporte, resguardou a vida. E a marca dele, distante no tempo, distante na metragem dos recordes, continua presente. Jogos Pan-Americanos do México, 1975, 17 metros e 89 centímetros. João do Pulo deixou o hospital dia 19 de setembro, andando, sorrindo e prometendo. Agora vou curtir a vida novamente. Uma imagem de cinema no espetáculo do esporte. A cesta impossível de Dwight Anderson nos Estados Unidos. Anderson consegue simplesmente arremessar a bola por trás da tabela. E ela cai caprichosa para a surpresa geral. Valeram os pontos. O Brasil para no meio do ano. Um ano de futebol. Ano de Copa do Mundo. Segunda-feira, 5 de julho. Aqui nesse campo, no estádio Sarriá, o Brasil perdia da Itália. Saía da Copa. Era o fim do nosso sonho. Voltar a esse estádio, nesse fim de ano, é lembrar a Copa do Mundo toda. As alegrias e as tristezas. E para lembrar junto conosco, nós trouxemos o melhor jogador da seleção brasileira na Copa da Espanha. O homem que foi considerado pela imprensa internacional o segundo melhor jogador daquela Copa, Paulo Roberto Falcão.
Pois é, praticamente 6 meses depois daquele dia, que a nossa derrota contra a Itália, volto a esse campo aqui, onde eu tive muitas alegrias, muitas tristezas. Mas vamos começar lembrando a Copa de um lugar onde nós só tivemos alegria, Sevilha. Sevilha deixou saudade. Sol, calor, muita alegria. Sevilha vestiu-se de verde e amarelo para torcer. 14 de junho, a estreia. Brasil e União Soviética. Vamos lembrar esse jogo. Nós tivemos, naquele jogo, muitas oportunidades, principalmente no início do jogo. Depois, aquele gol abalou um pouco. Como é que o time reagiu a esse gol? A única situação que nós, jogadores, no momento, achamos que seria um tipo de atitude a ser tomada, era de não falar nada. O goleiro, sempre o goleiro. Posição ingrata. Mas alguns brilharam na Espanha. Encono dos Camarões. Arzu, de Honduras. O veterano Zoff, da Itália. E o melhor de todos, Dassaev, da União Soviética. E foi contra ele que o Brasil virou o jogo. Segundo jogo, Escócia. E vocês de novo tomaram o primeiro gol. O Brasil estava virando o time da virada, mas até virar era um sofrimento. O primeiro gol da Escócia assustou também? Não. Não assustou porque nós, dentro do jogo, nós sabíamos, inclusive, poderíamos ter condições de virar novamente o jogo. Porque era um time difícil, mas não enfrentava as mesmas dificuldades que enfrentávamos contra a Rússia. Brasileiros. E realmente isso aconteceu naquele lance de falta do Zico, que fez aquele belíssimo gol. Cobertura! Depois veio o Oscar? Oscar, de cabeça. Depois, o Éder, gol muito bonito. O Gil, olha o Éder, que bola pro Éder, vai bater, atenção por cobertura! E o outro gol meu, a bola que o Sócrates atrasou e eu entrei batendo. Quando acabou o jogo da Escócia, que vocês voltaram para o Parador Carmona, eu me lembro aquela noite vocês desembarcaram do ônibus no maior carnaval, né? Não é mole, não! Esse pagode que é o pagode do céu. Não é mole, virando na marcação. Sou eu no patineiro, sou naquilo do violão. Futebol não tem escola, deixa que categoria. Nosso time toca bola e também toca bateria. E aquele momento foi um momento, acho que, da grande festa. Em Sevilha e no Brasil, a torcida estourou com a classificação brasileira. Esperava esse resultado? Tranquilo, Brasil campeão, campeão da Espanha! Em toda a Espanha, as torcidas coloriam e animavam a Copa. Tinha gente do mundo inteiro. A torcida do Kuwait chamava atenção pelas roupas. A torcida italiana veio em peso. E os ingleses tiveram problemas com a polícia. Em Sevilha, a euforia dos brasileiros aumentava. Era o terceiro jogo, Brasil e Nova Zelândia. Nós conseguimos uma boa atuação e fizemos os 4 gols e a goleada acabou acontecendo. Brasil! É só caprichar, atenção, o Zico vai bater! Tudo bonito. Vai embora, Falcão, vai pra grande área, faz o seu também, olha aí! Brasil! Fugiu o Zico pela meia esquerda, lançamento é pra ele. Dominou, ganhou, bateu, olha o Serginho! Depois das 3 vitórias, o Brasil saía de Sevilha classificado.
e vinha para Barcelona. Aquele jogo com a Argentina, nesse campo. Primeiro do Zico, né? É, aquele chute do Éder, né? De falta que o Zico entrou e completou. Teve também o lance do gol do Serginho, que foi uma passagem mais ou menos por lá, que o Zico segurou uma bola e eu passei naquela jogada, a famosa passagem, que todo mundo reclamava que não tínhamos ponta direita, mas de repente eu, inclusive, saí de trás, passei, cheguei praticamente na frente do Fidel. E o Serginho entrando no segundo pau, a bola foi cruzada e saiu o segundo gol. No final, a bola também do Zico, o Júnior bom ali, o Júnior saiu daqui. Partiu daqui, a Argentina tentou fazer uma linha de impedimento e o Zico meteu a bola, o Júnior entrou e fizemos o terceiro gol. Em Barcelona e em Madrid, todos lutavam para chegar à final. A cada dia, a cada jogo, a cada gol, mais sonhos iam acabando. Aí veio a Itália. A Itália. Cabrini se aproximou. Pois é. Cruzamento é perigoso. Zico com o Gentili, grande lance de Zico. Pra Sócrates, invadiu, pintou, atenção, bateu. Gol! Toninho Cerezo. Na indecisão, Paulo Rossi fugiu, bateu. Gol da Itália. O jogo virou 2-1 no intervalo. Nós estamos chegando agora na conversa e no campo, na última alegria que o Brasil teve nessa Copa. Falcão correndo por aqui, chutando para aquele gol. Quando eu recebi a bola mais ou menos aqui do Júnior, né? Aí eu segurei um pouco. Quando eu segurei, abriu tudo na frente. Porque os três defensores abriram. Bati no gol. Eles com raiva. Só via a bola entrando aí. Acho que essa é a imagem mais forte da tua carreira. É, até porque era a expectativa de uma classificação de uma nação inteira, né? Agora, Falcão, poucos minutos depois, tudo acabava ali. Como é que vocês deixam o Rossi fazer aquele gol num córner? Quando bateram o escanteio, o Sócrates e o Oscar saltaram com o jogador italiano, o risco da área grande um pouquinho antes, e a bola acabou caindo no pé do Tardelli. Ele bateu mal, porque ele bateu já desequilibrado. E a bola poderia terminar na tribuna, a mão da torcida brasileira, que era ali atrás, mas ela foi realmente no pé do Rossi. Marcando o terceiro da Itália. Terceiro da Itália, Paulo Rossi. Falcão, fim do jogo. Nós nos olhávamos atônitos. Ninguém acreditava naquela derrota. É difícil, né? E ali terminou nosso sonho. A tristeza e o silêncio. Não podia ser, mas era o fim do sonho. Nas ruas de Barcelona e do Brasil inteiro, não tinha mais festa. O Brasil tinha perdido a Copa. Os jogadores voltaram arrasados para a concentração e foram se preparar para voltar para o Brasil. Madrid, 11 de julho. A final. Arnaldo César Coelho apitou Itália e Alemanha. Fim do jogo, 3-1 para a Itália. E a taça nas mãos de Zorco, o capitão. Festa italiana, dos jogadores, da torcida, do presidente Pertini, da Itália inteira. Itália campeã do mundo. Um título conquistado com garra. Garra de um time que venceu, na verdade, 2 finais. A de Madrid contra a Alemanha e a do Sarriá em Barcelona. A Itália. Pois é. No mundo comunista, a morte do todo-poderoso presidente soviético Leonid Brezhnev não chegou a abalar o Kremlin. Em 72 horas, ele foi substituído pelo número 2,
o ex-chefe da polícia política Yuri Andropov. A morte de Brezhnev marcou o fim de um longo reinado de 18 anos, que transcorreu entre a coexistência pacífica e ameaças de retorno à Guerra Fria. Brezhnev evitou a guerra com a China, mas não hesitou em invadir a Tchecoslováquia em 68, quando os tanques soviéticos esmagaram a Primavera de Praga. Ele cultivou uma imagem de pacifista, mas desenvolveu o poder militar e estendeu a influência soviética na África Negra, no Oriente Médio e no Sudeste da Ásia. Em 79, os russos invadiram o Afeganistão para impedir a queda de um governo pró-soviético. Na Polônia, em 80, 81 e 82, usou de todas as pressões para sufocar o movimento reformista do Sindicato Solidariedade. 82 começou na Polônia sob o peso da lei marcial. Ao longo do ano, as prisões polonesas abrigaram mais de 10 mil prisioneiros políticos. O Sindicato Solidariedade, banido, tentou continuar sua luta na clandestinidade. Organizou várias greves. Choques com a polícia foram inevitáveis. O governo do general Wojciech Jaruzelski combateu a oposição a ferro e fogo. Mais de 3.500 poloneses foram julgados e condenados por violar a lei marcial. A resistência tomou novas formas. As festas católicas se transformaram em protestos políticos. Nas concentrações públicas, a cruz virou símbolo da resistência. No final do outono, as autoridades se sentiram mais seguras e libertaram Lech Wałęsa. Fora da cadeia, Wałęsa ficou ao lado da igreja na defesa do diálogo e da moderação. Mesmo tentando falar com uma voz moderada, Lech Wałęsa não está encontrando com quem dialogar. O governo se aproveita do cansaço dos poloneses com os protestos políticos e simplesmente não reconhece mais a liderança de Wałęsa. Seguro de sua força, o governo está até terminando o ano com a suspensão parcial da lei marcial. Mas ninguém aqui na Polônia acha que isto vai mudar muita coisa. A oposição, clandestina ou não, está cada dia mais fraca e isolada. A Igreja Católica, cada dia mais cautelosa. E o regime, cada dia mais decidido a restabelecer uma rígida disciplina política, social e econômica. No final de 82, tudo indica que a chamada Primavera Polonesa, a tentativa de renovar o socialismo polonês, fracassou. Na América Central, a violência mata 1 em cada 5 civis durante o ano de 82. Os Estados Unidos acusaram a Nicarágua de armar a guerrilha na região com apoio cubano e soviético. O presidente Reagan deu mais ajuda e armas aos países vizinhos, contrários ao regime sandinista da Nicarágua. Em El Salvador, as eleições não acabaram com a guerra civil. Os soldados e guerrilheiros em luta são cada vez mais jovens. Na Guatemala, fraude nas eleições. Pouco depois, o general Rios Montt tomou o poder à força. Também na Guatemala, o Brasil vive de perto 2 dias de muita tensão. A embaixada brasileira na Guatemala foi invadida por 3 grupos terroristas, 9 reféns, o embaixador Antônio Carlos Abreu e Silva e mais 8 funcionários. Os terroristas queriam, com a invasão, denunciar violências contra camponeses na Guatemala. Depois de conseguir o que queriam, libertaram os reféns e pediram asilo político no México. Garcia Marques. O Nobel de Literatura sai para o autor de 100 anos de solidão. Aos 54 anos, vivendo um exílio voluntário no México, o colombiano Garcia Marques recebeu o prêmio depois de consagrado. É o escritor de língua espanhola que mais vende livros no mundo.
Uma peregrina do mundo vem ao Brasil. Madre Teresa de Calcutá, Prêmio Nobel da Paz, passou por várias cidades brasileiras. Em Salvador, na Bahia, um momento especial. Madre Teresa conheceu o asilo que é mantido pelas Irmãs Missionárias de Caridade, a ordem religiosa que ela fundou. O último som de Jacques Klein. Cearense de Aracati, Jacques Klein fez um mundo com seu piano. Uma carreira de 30 anos que acabou em setembro. Jacques Klein morreu de câncer aos 52 anos. Era um dos maiores intérpretes dos grandes clássicos. Uma semana antes do Natal, o mundo perdeu seu maior pianista, o polonês Arthur Rubinstein. Considerado o melhor intérprete vivo de Chopin, Rubinstein morreu de infecções diversas aos 95 anos em Genebra. Convidei a comadre Sebastiana pra dançar e já. Em julho, o Brasil perdeu Jackson do Pandeiro, o mulato magro de bigodes finos que divulgou os ritmos do Nordeste pelo Brasil afora. E pulava que só uma guariba, mas gritava A-R-O-U-Y e gritava A-R-O-U-Y. Manda ver, compadre. O Brasil perdeu também a gaita de Edu, um músico erudito que tornou a gaita muito popular. Edu da Gaita. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontramos ninguém. Outro grande silêncio musical do Brasil, Adoniran Barbosa, o homem que fez e consagrou o samba de São Paulo. Poeta apaixonado, Adoniran morreu aos 72 anos na cidade que foi seu grande amor. Na despedida, o povo que sempre viveu as suas músicas cantou por ele e para ele. Os Beatles fizeram 20 anos em 82. Os fãs do conjunto lembraram em todo mundo os velhos sucessos dos reis do Iê, Iê, Iê. O único Beatle que continua produzindo com a mesma disposição de 20 anos atrás fez 40 anos. É Paul McCartney. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? A outra banda famosa daquele tempo são os Rolling Stones, que continuam juntos até hoje. O líder deles, Mick Jagger, também fez 40 anos em 82. Também no Brasil, muitos dos nossos ídolos que mais vendem discos chegaram aos 40 anos. E chegaram com a mesma irreverência, ousadia e deboche. Há 10 anos, aos 30, Ney Matogrosso se pintou, fantasiou e assustou. Em 82, com 40 anos,
ele já não assusta mais. Andar com ferro, que essa não costuma falhar. Já este quarentão mais discreto continua fazendo o maior sucesso com a juventude. Um pedaço de pão, afeta na maré, na lâmina de um punhal, oh, na luz, na escuridão. Este moço também chegou aos 40 em 82. É muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil que vai fazer desse lugar um bom país. Mas este quarentão ganhou de todos. No dia do aniversário de Caetano, teve festa no palco, com bolo, vela e muitos aplausos. Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei, no meio de uma gente tão modesta. Eu vim descendo a serra, cheio de euforia para desfilar. O mundo inteiro espera, hoje é dia do riso show. Ok, você venceu. Você não soube me amar. O conjunto Blitz é o fenômeno musical do ano. Você não soube me amar. Você não soube me amar. O rock bem-humorado e divertido do Blitz deu fama ao grupo de 5 rapazes e 2 moças. Em um mês, eles venderam 50 mil cópias de Você Não Soube Me Amar, um recorde. Em pouco tempo, os diálogos do Blitz estavam na boca e nas palavras dos jovens, dos adultos e das crianças. Desce mais. Amor, deixa uma porção de batata frita. Ok, você venceu. Batata frita. No ano da nova linguagem do Blitz, chega ao Brasil a videomania. O videocassete foi, sem dúvida, a grande mania do ano no Brasil. Uma mania que foi entrando nas casas aos pouquinhos e para a qual o brasileiro encontrou vários usos. Foi usado para rever os velhos clássicos, para ver os grandes lançamentos que ainda não entraram em cartaz nos cinemas e talvez, e principalmente, para fazer o que eu estou fazendo agora, se ver na televisão. Nenhuma mania pegou tanto como esta. Os videoclubes se espalharam pelas grandes cidades. No Brasil, já existem 150 mil usuários, sem contar os televizinhos, que com os vídeos voltaram à moda em 82. Mas um vídeo não serve só para passar filmes feitos pelos outros. O próprio dono de casa pode filmar cenas históricas, como o primeiro encontro do bebê com a mamãe, ou provar que a história da última pescaria era verdade mesmo. E até guardar por muitos anos o parabéns a você do aniversário em família. Mas os aparelhos de televisão mostraram muito mais em 82. Rapidamente, as telas de TV foram invadidas por naves espaciais, batalhas intergalácticas e emocionantes partidas de tênis. Tudo isso na mágica eletrônica dos videogames. E agora entra em cena outro grande personagem das manias de 82. Preste atenção, vamos deixar que ele mesmo se apresente. Ei, você aí, preste atenção. O meu nome é Max. Isso mesmo, um computador que fala. Ele mora na casa do senhor Arinto Cruz, um industrial paulista que já investiu mais de 10 mil dólares em equipamentos eletrônicos. Max, o computador, é apenas uma peça dessa maquinária toda, muito divertida e útil, por sinal. Max ajuda seu Arinto na contabilidade da firma, joga xadrez com as crianças e até imita a voz dos apresentadores da televisão. Fantástico, o show da vida. Max é um pouquinho vaidoso. Sabendo que ia aparecer na televisão, criou um número todo especial para as festas de fim de ano. Um número de sapateado capaz de deixar Fred Astaire preocupado. Feliz ano novo. Rede Globo, retrospectiva 82. O Brasil todo conhece o caso da mandioca. Na cidade de Floresta.
alguns meses atrás. Fazendeiros e políticos, bancários e policiais. Depois do bolo partido, eu não sei quem comeu mais. O escândalo da mandioca ocupa mais espaço na voz do povo e na imprensa. Em março foi assassinado em Pernambuco o procurador Pedro Jorge de Melo e Silva. Ele denunciou 25 pessoas do escândalo da mandioca, acusadas de um desfalque de 1,5 bilhão de cruzeiros contra o Banco do Brasil. A polícia prendeu 7 pessoas e continua apurando o escândalo. Violência com os empregados de uma fábrica no Rio. Os operários da Ciferal reclamavam os salários atrasados. A polícia chamada chegou depressa. Só depois de alguns meses os operários viram a cor do dinheiro. A Ciferal acabou falindo. Rebelião na Casa de Detenção de São Paulo. No dia 29 de março, uma parte de São Paulo parou para ver o tiroteio. Foram 5 horas de tensão e violência. Todo mundo procura se agachar, tentando... Os presos pegaram vários reféns e resistiram muito ao cerco da polícia. Depois acabaram dominados. 17 pessoas morreram. A guerra chega perto de nós. Bombas e mísseis explodem no Atlântico Sul. Una guerra para mí era, antes de ir a Malvinas, un poco una película, no tenía idea que era eso. Llego a Malvinas yo el 2 de abril y yo llego ahí teniendo la necesidad de salvar mi vida, de salvaguardar mi vida mediante el costo de la vida de otro. Este é Jorge Vasques, 21 anos. Ele foi dos 2.000 soldados do 2º Batalhão de Infantaria da Marinha que invadiram no dia 2 de abril as Ilhas Malvinas. Máquinas bélicas argentinas que la recorrem. Este arquipélago perdido no Atlântico Sul, de repente ficou conhecido em todo o mundo. Las islas de todo intento de ser recuperadas por el gobierno británico. Para o frágil regime militar argentino, a reconquista do arquipélago era mais uma tentativa, desta vez desesperada, para escapar de uma crise interna inevitável. No começo, as divergências e os problemas, povo, governo, foram esquecidos. A euforia dominou os argentinos. Todos foram mais uma vez para a Praça de Maio e o velho nacionalismo argentino entrou em ebulição. O general Galtieri pediu apoio para a guerra. O povo disse sim, mas em troca exigiu liberdade e democracia. Os argentinos, no fundo, não imaginavam uma guerra. A invasão das Malvinas feriu fundo o orgulho imperial britânico. E para a surpresa de muita gente, os ingleses, quem sabe cansados do rótulo de potência decadente, reagiram imediatamente. A Armada Real voltou aos mares. Sua missão, retomar as Malvinas, repetindo em maior escala uma operação executada há 150 anos, quando pela primeira vez a Grã-Bretanha tomou as ilhas da Argentina. Enquanto a frota percorria o longo caminho até o Atlântico Sul, o mundo procurava evitar a guerra. O secretário de Estado Alexander Haig passou noites em claro, viajando entre Londres e Buenos Aires. Ele tentou convencer a Argentina a discutir a questão da soberania sobre as ilhas. Mas o presidente Leopoldo Galtieri deixou claro que este era o único tema sobre o qual não haveria discussão. A bandeira azul e branca, ele disse, voltar às Malvinas para ficar. O impasse levou os Estados Unidos a abandonar a aliança com a Argentina e ficar do lado inglês. Com o apoio norte-americano, a força-tarefa britânica ficava ainda mais forte. Apertava-se o cerco em torno dos 10.000 argentinos que defendiam as ilhas. Os soldados da rainha tinham armas ultramodernas, submarinos nucleares,
os porta-aviões Hermes e Invencível e os versáteis Harrier, capazes de patrulhar o ar, bombardear a terra e pousar como helicóptero. O primeiro combate da guerra refletiu esta diferença tecnológica. Um submarino inglês afundou o velho cruzador General Belgrano, provocando a morte de mais de 500 argentinos nas águas geladas do Atlântico Sul. ¡Te van a vengar, hijo! ¡Te van a vengar! ¡Mueran los ingleses y los norteamericanos! A resposta argentina veio pelo ar. O susto inglês foi enorme quando o míssil Exocet, lançado por um caça super-etandarte, destruiu a fragata Sheffield. Eram as primeiras baixas da força-tarefa inglesa. Tanto argentinos como ingleses exageraram as vitórias e minimizaram as perdas no campo de batalha. É a lei da guerra. Mas o governo argentino foi de forma suicida longe demais. O momento crítico da guerra foi o desembarque em Porto São Carlos. 5.000 tropas inglesas estabeleceram uma cabeça de praia, mas os navios britânicos ficaram vulneráveis ao ataque cerrado da Força Aérea Argentina. Durante muito tempo, os ingleses vão se lembrar desta imagem. A noite da Baía de São Carlos, iluminada pela explosão da fragata Antílope, atingida aquela tarde por uma bomba argentina. A destruição dos navios de desembarque Sir Galahad e Sir Tristram na Baía de Fitzroy, com a morte de mais de 50 soldados ingleses, abalou ainda mais a confiança britânica. Enquanto os ingleses desembarcavam, a coragem e a perícia dos pilotos argentinos equilibrou a luta. Mas em terra, a história foi outra. A superioridade dos soldados profissionais ingleses diante dos recrutas argentinos era flagrante. De São Carlos, os fuzileiros navais ingleses avançaram até Porto Darwin e Goose Green. Mataram e capturaram centenas de argentinos. Quase não sofreram baixas. O ato final foi o cerco e captura de Porto Stanley, uma cidade que durante 75 dias os argentinos chamaram orgulhosamente de Porto Argentino. No dia 15 de junho, a guerra acabou. Os comandantes ingleses vitoriosos transformaram-se em heróis nacionais. Os generais argentinos, que juraram morrer na defesa das ilhas, esqueceram a promessa. Da euforia à revolta. O povo se sentiu enganado quando viu a Argentina entregar os pontos. Vieram os protestos e a polícia reagiu. Logo em seguida caiu o presidente Galtieri. Os ministros militares ligados à junta se retiraram um por um. Terminava assim, em pesadelo, o sonho da junta militar de conquistar o povo com a Guerra das Malvinas. Uma guerra que agravou ainda mais a crise política e econômica que a Argentina sofre até hoje. A última vítima da Guerra das Malvinas morreu nos mares do Brasil. Foi o superpetroleiro Hércules. Uma bomba que não explodiu ficou encravada no casco do Hércules como uma terrível ameaça. O barco veio buscar socorro no Rio de Janeiro, mas as providências para livrá-lo da bomba fracassaram. Com o corpo minado, o pobre navio acabou condenado à morte.
Sozinho, o Hércules foi afundando lentamente. Uma morte pungente em alto mar. Uma disputa de terra termina sem guerra. A bandeira do Egito chega ao território do Sinai e sobe. A bandeira de Israel desce e vai embora. Depois de 15 anos, o Egito recupera a península do Sinai, por um acordo entre os dois países e a ajuda dos Estados Unidos. Houve resistência de grupos religiosos ortodoxos. Um jovem judeu saiu à força, mas saiu com a altivez de um fiel. A sonda soviética Vênus 13 pousa no planeta mais próximo da Terra e confirma: Vênus é um planeta árido, extremamente seco e com uma temperatura de quase 500 graus centígrados abaixo de zero. A nave Columbia volta mais 2 vezes ao espaço. Em novembro, ela fez a primeira viagem comercial. Pôs em órbita 2 satélites de comunicação de empresas particulares. Em dezembro, o fim de mais uma aventura espacial. 2 astronautas russos, Anatoly Berezovoy e Valentin Lebedev, manobraram a nave Soyuz 5 de volta à Terra. No retorno, mais magros, com deficiências circulatórias nas pernas, traziam um novo recorde: 212 dias no espaço. O personagem mais simpático de 82 vem de um planeta a 3 milhões de anos-luz da Terra, o ET, que acaba de chegar ao Brasil. É um monstrinho de 800 anos de idade. Foi esquecido na Terra por uma espaçonave que teve de fugir às pressas. Um menino de 11 anos encontra o ET e resolve protegê-lo. Talk. You know, talk. Be human. Boy. O autor, Steven Spielberg, de 34 anos, fez o primeiro conto de fadas da era espacial. O samba que atravessou o ano. Este som apaixonou o Rio no Carnaval 82. Bum bum paticum bum pro gurundum. É inspirado na batida de um surdo, instrumento nobre das baterias de escola de samba. O enredo da Império Serrano incendiou a escola campeã do desfile na avenida. A eletrônica entra em campo. Aí tá bom. Vai sair! O juiz José Roberto Wright apitou a decisão da Taça Guanabara para o Esporte Espetacular com um microfone sem fio que registrou reações como estas. Ele tem que não falar comigo. Não precisa falar pra mim. Vai jogar, vai jogar. Vasco e Flamengo decidiram o título e decidiram também punir o juiz pela ousadia. José Roberto Wright foi suspenso por 40 dias, mas voltou a tempo de apitar a final do campeonato, exatamente entre Vasco e Flamengo. Encostou, um no outro, vão pra fora direto. Eu não quero nem saber. Os dois, eu não quero saber. E cala a boca pra não sair. Esporte amador. O Brasil descobre novos heróis. A bola que sobe e desce no vôlei brasileiro. Bernard inventou Jornada nas Estrelas, um jeitinho brasileiro que jogou a seleção masculina de vôlei para cima. No Mundialito do Rio, o Jornada nas Estrelas deixou franceses, soviéticos e chineses perdidos no espaço. O Brasil venceu. No Mundial da Argentina, o Brasil foi vice-campeão, perdendo a final para a União Soviética.
O vôlei feminino elegeu sua estrela, Isabel. Maria Isabel Barroso, uma carioca de 23 anos que curte praia, rock e teatro. E que virou garota propaganda, capa de revista e musa do esporte. Com Isabel, a seleção brasileira feminina foi vice-campeã do Mundialito de São Paulo e 8ª colocada no Mundial do Peru. Isabel voltou de lá, grávida e com o brilho das estrelas no rosto saudável. Já o personagem masculino do esporte brasileiro em 82 passou boa parte do ano dentro d'água. Ricardo Prado, um paulista de 17 anos, recordista do mundo nos 400 metros nado medley. Ricardo Prado alcançou o recorde no Mundial do Equador, 4 minutos 19 segundos e 78 centésimos. E quando saiu d'água, desfilou sua alegria em carro aberto pelas ruas do Rio e de São Paulo. Mauro Ribeiro, paranaense de 18 anos, também desfilou pelas ruas de São Paulo. Ele foi festejado por um título conquistado na Itália, campeão mundial juvenil de ciclismo. E o Salão redimiu o futebol. O título que todos esperavam no campo veio na quadra, não na Espanha, mas em São Paulo. Brasil, campeão do mundo. A seleção, depois de golear a Argentina, a Costa Rica, a Tchecoslováquia, o Uruguai e a Colômbia, decidiu o título com o Paraguai. $12.000 torcedores do ginásio do Ibirapuera ajudaram Jackson no gol que valeu a Copa. A Copa do Salão. Uma arte que agora também é da China, a arte da ginástica. Li Ning, Tong Fei. 2 chineses conquistaram a Copa do Mundo. Tong Fei usou um braço só para tirar a nota 10 na barra fixa. Mas foi Li Ning quem levou a medalha de ouro da Copa nos exercícios combinados. Na Fórmula 1, um ano trágico em 82. 2 pilotos mortos em acidente, Gilles Villeneuve e Ricardo Paletti. Um gravemente ferido, Didier Pironi, até hoje no hospital. E quase no final do ano, também a morte de Colin Chapman, um dos grandes mitos desse mundo que ficou conhecido no circo da Fórmula 1. Os carros tinham evoluído muito e parece que os pilotos estavam adivinhando no começo do campeonato quando Nelson Piquet fez esta advertência. Os acidentes vão começar a ficar fatais, entendeu? Eu tive um em Paul Ricard, que tive uma sorte danada. Pironi teve um agora que acabou o carro e saiu ileso. Mas o terceiro fica. A voz de Piquet, um campeão do mundo, ficou encoberta pelo ronco dos motores cada vez mais potentes. Até que no dia 8 de maio, a Fórmula 1 teve um dos dias mais tristes de sua história. A Ferrari de Gilles Villeneuve bateu no carro de Jochen Mass e saiu capotando. Villeneuve voou, amarrado ao banco, e caiu do outro lado da pista, já inconsciente. Villeneuve morreu poucas horas depois. 2 corridas mais tarde, outra morte. A do novato Ricardo Paletti. Seu carro pegou fogo na largada do Grande Prêmio do Canadá. Mas nada mudou na Fórmula 1. 3 corridas depois, mais um acidente grave. Didier Pironi não morreu, mas teve fraturas por todo o corpo e ainda não sabe se pode voltar a correr um dia. O campeonato viveu mais da briga do motor turbo contra o motor aspirado, mas teve também o seu lado bom, que foi a volta do ex-campeão Niki Lauda e o fato de que, pela primeira vez, 11 pilotos dividiram as vitórias em 16 corridas.
Mas a grande vitória acabou sendo mesmo do piloto mais regular e do carro mais resistente. O finlandês Keke Rosberg, que venceu apenas um grande prêmio em sua vida, é o campeão mundial. No motociclismo, a morte na próxima curva. Autódromo de Kyalami, África do Sul, e o registro instantâneo da tragédia. A morte do piloto sul-africano Keith Petersen no choque violento contra a cerca de proteção. Pânico no autódromo. Na metade do ano, o maior desastre da história da aviação brasileira. Agora uma clareira aberta no meio do mato. 135 pessoas morreram num Boeing da VASP que ia de São Paulo para Fortaleza. O acidente foi no Ceará. O avião bateu na Serra de Pacatuba. Na gravação da caixa preta do avião, ficou o registro dramático do acidente. O VASP 168, cruzando 90, 55 milhas. Então 050, atingir, manter e chamar mais próximo. Outro Boeing partiu ao meio quando pousou em Brasília. Apenas 2 passageiros morreram. O fim das 7 quedas. Esta era a imagem de 7 quedas em setembro. No começo de outubro, com a formação do Grande Lago de Itaipu, as águas começaram a subir. Alguns dias depois, as quedas eram esta corredeira de espumas brancas. No começo de novembro, o lago já cobria tudo. As 7 quedas desapareciam embaixo das águas de Itaipu. Itaipu. Abrem-se as comportas da maior hidrelétrica do mundo. 20 mil operários brasileiros e paraguaios trabalharam 5 anos na construção da barragem, que tem quase 8 quilômetros de extensão. A capacidade de geração de Itaipu vai ser de mais de 12 milhões e meio de quilowatts. A energia vai ser dividida entre Brasil e Paraguai. Os chineses fazem o maior censo do mundo. 1 bilhão e 8 milhões de pessoas vivem na China e mais 23 milhões em Formosa, Hong Kong e Macau, territórios reclamados pela China e incluídos no censo. O total dá 1 bilhão e 31 milhões, mas esse número já está desatualizado. O resultado do censo saiu em julho e de julho até agora nasceram a cada mês 1 milhão e 400 mil chinesinhos. Uma nova esperança para o homem. O coração mecânico implantado no peito do dentista Barney Clark, de 61 anos, na mais extraordinária operação dos últimos anos. Uma bomba altamente sofisticada, feita de plástico e alumínio, que funciona ligada a um compressor portátil. Os próprios médicos que fizeram a operação afirmam que ainda é cedo para se pensar no implante do coração mecânico em qualquer pessoa que esteja desenganada. Mas é o primeiro passo rumo ao sonho do coração artificial. Líbano, a tragédia que não acaba mais. Era início de junho quando tanques de Israel atravessaram a fronteira e invadiram o Líbano. O governo em Jerusalém dizia que o objetivo era limpar militarmente uma faixa de 40 quilômetros ao norte da fronteira, de onde guerrilheiros palestinos atacavam aldeias israelenses. Mas Israel deixou rapidamente esses limites para trás e avançou por terra, mar e ar. No comando da operação, o ministro da Defesa, Ariel Sharon, que coordenou também o maciço ataque à capital, Beirute. Os aviões de Israel eram os mais modernos das linhas de montagem americanas, um F-16, F-15. Toneladas de bombas foram despejadas sobre a capital, destruindo casas e prédios de apartamento. Levantamentos de hospitais e do governo libanês estimam 12 mil mortos, 80 mil feridos, 400 mil desabrigados.
mas os números exatos talvez nunca sejam conhecidos. Finalmente acabou-se chegando a um acordo para o fim dos bombardeios israelenses, em troca da retirada dos palestinos de Beirute Ocidental. O crédito pelo acordo se deve ao diplomata americano Philip Habib. Os combatentes fizeram as malas, se despediram das famílias e que saída tiveram. Esta é a ruidosa despedida palestina, pelos próprios palestinos. Eles estão saindo do centro da cidade, a caminho do porto, onde vão embarcar para Chipre. Caminhões repletos de guerrilheiros palestinos percorreram a cidade. E em todo canto, a cena era a mesma. As pessoas disparavam suas armas. Como todo mundo aqui tem arma, o barulho era infernal. Mas eram disparos de celebração. Celebração pelo que eles consideram uma vitória ao sair daqui. E tiro se ouviu, de maneira trágica, num massacre de centenas de palestinos que tinham ficado para trás nos campos de refugiados de Sabra e Shatila, sul de Beirute. O repórter Fernando Silva Pinto estava em Israel na ocasião. Assim que soube do massacre, foi de carro até o local e voltou a Israel para ver as reações. À medida que passam as horas, aparecem detalhes ainda mais horrendos do massacre que aconteceu nos campos palestinos de Shatila e Sabra, em Beirute. Nesse beco, 15 homens foram fuzilados. Há famílias inteiras massacradas. Mesmo quem tentou se esconder foi assassinado a sangue frio. Pessoas foram mutiladas antes de morrer. Mulheres que perderam pais, filhos, irmãos, maridos, choram pelas ruas dos campos. Essa senhora, que perdeu toda a família, só sabe dizer, desesperada, que o autor da chacina é o líder das milícias cristãs, Saad Haddad. Esse oficial israelense diz que as tropas de Israel não imaginavam que uma matança fosse acontecer quando permitiram a entrada das milícias cristãs no campo. Ele afirma que os soldados israelenses tentaram parar o massacre quando ouviram o que estava acontecendo e diz que um membro das milícias cristãs foi morto nessa tentativa. O primeiro-ministro, Menachem Begin, ordenou a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias e responsabilidades do massacre. Mas nenhum inquérito que o governo de Menachem Begin possa fazer vai diminuir a revolta de alguns setores da oposição aqui dentro de Israel. Existe muita gente horrorizada com o que aconteceu em Beirute. Um francês redescobre o Brasil. O cientista Jacques Cousteau e seu barco Calypso entraram pela Amazônia para fazer um levantamento ecológico de toda a região. A expedição dura 1 ano. Antes de partir no porto de Belém, Cousteau cravou uma carranca à proa do barco, uma proteção simbólica para a expedição. A primeira missão brasileira de exploração da Antártida a caminho da Terra do Gelo. 2 navios de pesquisa, o professor Besnard, da Universidade de São Paulo, e o Barão de Tefé, comprado da Marinha dinamarquesa, estão levando técnicos e oficiais da Marinha. Eles vão passar 2 meses e meio viajando pelo extremo sul do continente e navegar cerca de 6.000 quilômetros. Pela primeira vez, um presidente brasileiro abre a Assembleia das Nações Unidas. Foi em setembro. O presidente Figueiredo deu ênfase aos problemas econômicos. Criticou os obstáculos dos países ricos às exportações das nações em desenvolvimento, os baixos preços pagos pelas matérias-primas e as altas taxas de juros internacionais. A elevação do custo de serviço da dívida externa cria para alguns países situações insustentáveis, como demonstram acontecimentos recentes que afetaram de forma dramática alguns dos mais promissores países do Sul. A economia vai mal. O Brasil não paga o que deve. O balanço de fim de ano é esse. A inflação chegou perto dos 100%, quase o mesmo do que o ano passado. O desemprego foi um pouco menor. Não chegou a 6% nas grandes capitais. O produto interno bruto, a soma de tudo que se produz no país, cresceu 1% mais ou menos do que o crescimento da população. A renda per capita diminuiu. A dívida externa brasileira chegou a 88 bilhões de dólares. As contas externas pioraram. O governo pensava em exportar 28 bilhões de dólares, mas exportou apenas 20 bilhões. E foi mais difícil conseguir empréstimos no exterior.
A saída de recorrer ao Fundo Monetário Internacional foi negada até o último momento pelas autoridades econômicas. O senhor está aqui pedindo um empréstimo ao Fundo Monetário Internacional. De forma alguma, nós estamos, como eu disse, buscando do Fundo Monetário Internacional, que é dar informação ao fundo, aproveitar essa... Mas dias depois, o Brasil ia ao Fundo Monetário Internacional e pediu um empréstimo de 4 bilhões e 500 milhões de dólares. Depois de negociar com o FMI, o governo anunciou o Programa Econômico para 1983. Inflação de 70%, menos gastos públicos, aumento do Produto Interno Bruto de 1,5%. Para conseguir isso, sobem os juros do crédito rural, acaba o subsídio ao trigo e aos derivados de petróleo, que vão subir de preço, e o cruzeiro se desvaloriza num ritmo maior do que a inflação. Todos os passos da economia brasileira em 1983 serão acompanhados de perto pelos técnicos do Fundo Monetário Internacional. Na mesma semana em que o Brasil recorria ao FMI, o presidente Ronald Reagan desembarcava em Brasília. Na chegada, ele anunciou um empréstimo de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, um alívio de caixa para o Brasil à espera dos recursos pedidos ao Fundo Monetário Internacional. Os temas econômicos dominaram as conversas dessa visita. Ao todo, Ronald Reagan se reuniu por 8 horas com o presidente João Figueiredo. O discurso mais importante de Reagan foi em São Paulo, quando falou para quase 1000 empresários. Ele condenou as barreiras que restringem o comércio internacional e disse que queria fortalecer ainda mais as ligações com o Brasil. Estamos com o Brasil e não mudamos. Thank you very much. Nos 4 dias em que esteve aqui, Reagan passeou a cavalo com o presidente Figueiredo, se misturou com o público em Brasília e cometeu um tropeço quando trocou o nome do Brasil pelo da Bolívia durante a recepção oferecida a ele no Itamaraty. In a toast to President Figueiredo, to the people of Bolivia, that's where I'm going, to the people of Brazil. 3.500 brasileiros e americanos tomaram conta do presidente Reagan no Brasil. Mas o único susto só aconteceu quando Reagan já estava longe. O avião que levava a imprensa americana que veio ao Brasil foi obrigado a fazer um pouso forçado em Brasília. O avião aterrissou de barriga. Com habilidade, o piloto conseguiu evitar uma tragédia. O presidente Reagan continuou a viagem. Foi a Honduras, Costa Rica e Colômbia. Na Colômbia, um grupo de manifestantes responsabilizou os Estados Unidos pela pobreza do continente. A política econômica dos Estados Unidos não afetou apenas a América Latina. Até o filho do presidente Reagan enfrentou a fila do desemprego em 82. Ironicamente, vítima da contração na economia americana imposta pelo pai. Mas o retrato da recessão nos Estados Unidos é mais sério do que isso. Essa é a fila do peru. Ou melhor, dos desempregados que, em nome da sobrevivência, tiveram que trocar a tradicional festa americana de ação de graças pela caridade pública. Ao todo, são quase 12 milhões de pessoas, o mais alto número desde a Segunda Guerra Mundial. E o problema não é só americano. Apesar da reunião em Versailles dos dirigentes dos principais países industrializados para organizar a recuperação de suas economias, 82 terminou com 32 milhões de desempregados no chamado mundo desenvolvido. Esse homem é acusado de ser o principal responsável por esse balanço de falências e desemprego no mundo. Paul Volcker é o presidente do poderoso Banco Central americano, o Federal Reserve Board. Desde 79, ele vem adotando uma dura política monetária de combate à inflação americana, que finalmente, em 82, caiu para um único dígito, 5%. Mas o preço foi alto. O ano terminou com praticamente 1/3 do Império Industrial americano, paralisado pela recessão. O poeta Carlos Drummond de Andrade recebe o carinho de muitas homenagens por 80 anos de amor e poesia. O ano que hoje começa com um canto fraternal de Carlos Drummond de Andrade. No meio da rua, a mensagem do poeta dita por Lima Duarte. Como é hora de desejar, eu desejo a todos os da minha rua e de todas as ruas do mundo um ano bom e barato.
Mas tem que ser um ano bom e barato. Se for bom e caro, não adianta. Se for barato e ruim, também não interessa. Tem que ser 1983, um ano bom e barato, para ser um anozinho decente. Bom não quer dizer exageradamente feliz. Também não precisa tanto, que nós não estamos muito acostumados a essas maravilhas. De repente, seria até de estranhar se 1983 nos chegasse lambuzado de mel e cheirando a lavanda. O ano será bom se nos trouxer uma relativa paz externa e consequente paz interior. Mas a paz é uma conquista diária. É mês após mês, ano após ano. Diz a história que a paz é apenas um intervalo entre duas guerras. Então queremos um intervalo maior. O homem em paz consigo mesmo e com os outros homens, em harmonia com o universo. Se cada um de nós fizer um discreto e perseverante exercício de boa vontade, 1983 sorrirá um pouco para toda a gente. Boas festas! Vida, saúde, escola para esse povinho que vem chegando e pede passagem. Vamos desejar que em 1983 floresçam algumas esperanças políticas semeadas em 15 de novembro. Que o Brasil caminhe tranquilo, trabalhe e se divirta com a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.